O presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou que desistiu da contratação de Gabigol. Seria um despiste, uma mudança de estratégia ou algo oficial? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta também no Corinthians atualizações em relação ao Iago. Conta também sobre uma postagem enigmática feita por Fausto Vera indicando a saída no Corinthians, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por vários veículos importantes, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Para falar sobre Iago, meio atacante do Nova Iguaçu e especulado desde a semana passada como possível reforço do Corinthians, a informação foi trazida em primeira mão pelo Renato Nalesso, mais conhecido como Cascão, diretor do programa do Neto. Ele participa de um podcast chamado Alambrado Alvinegro e contou na semana passada que o Iago interessa ao Corinthians. Mandei mensagem na manhã dessa segunda-feira por um dirigente importante do Timão. Essa pessoa admitiu que o nome do Iago está sendo avaliado pelo Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians. O Timão ainda não tomou a decisão de abrir negociações, porque avalia se o atleta de 22 anos de idade, que não conseguiu jogar no Fluminense, mas vai muito bem no Nova Iguaçu, teria experiência e mais do que isso, teria coragem, teria personalidade para jogar num time grande como o Timão. Essa é a grande dúvida que existe dentro do Cifute antes de abrir negociações. Atleta que está emprestado ao Nova Iguaçu até setembro, data em que termina a Série D do Brasileiro, mas que não deve continuar no Nova Iguaçu. Recentemente o Iranildo, que é pai do Iago e também seu empresário, deu uma entrevista a um podcast afirmando que não pretende devolver o seu filho ao Fluminense se não for para ter oportunidades. Ele lembra que durante 1 ano e 2 meses o Iago passou despercebido, ninguém deu chances para que ele pudesse jogar no Fluminense, se referindo obviamente ao Fernando Diniz, e é isso que ele não quer para o filho dele daqui para o restante. Então, se o Fluminense não indicar que pretende utilizá-lo, o Iranildo vai buscar um outro clube disposto a comprar o jogador. O que você pensa sobre o Iago? Temporada atual com a camisa do Nova Iguaçu de 12 jogos, 3 gols e mais 3 assistências, 22 anos de idade, tem muito talento. Só que ele ainda oscila muito dentro do jogo, vive momentos muito bons e momentos de esquecimento. Então acho que ele precisa ser um pouquinho mais regular, mas me parece bastante promissor. Também queria saber a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians, preciso te explicar uma informação importante que o craque Neto trouxe no seu programa de sexta-feira no jogo nos Donos da Bola. Neto afirmou que conversou com o Augusto Melo antes do programa e ouviu do presidente algo como, abre aspas, o Gabigol não vem mais para o Corinthians. Não tem negociação e nem vai ter. Esquece Gabigol e não precisa mais falar dele no Corinthians. O Neto ainda completou, baseado no que ouviu do Augusto, com a seguinte frase: ele vai pro Palmeiras, como já disse o Souza, fecha aspas. Essa última frase de que ele vai pro Palmeiras não é do Augusto, mas sim do Neto, no entendimento daquilo que ele ouviu do presidente corintiano. Por que o Augusto mudou radicalmente de ideia? Se a gente voltar no tempo, participei de um encontro com outros jornalistas e pessoas que cobrem o Corinthians com o Augusto, e o Augusto havia admitido que havia um interesse, que se não tivesse a necessidade de colocar grana para comprá-lo do Flamengo, o Corinthians tinha sim a intenção de contratá-lo. O Corinthians nunca escondeu a intenção de fechar com o Gabigol, e agora houve uma mudança radical, o Augusto dizendo que ele não vai mais para o Corinthians. Vamos lá. Em meio a tudo isso, a grande novidade é o interesse do Palmeiras, mas a informação que eu tenho é de que não há absolutamente nada fechado com o Palmeiras. Para mim, o Corinthians não está desistindo do Gabigol por causa do Palmeiras, o que pode ser uma estratégia interna para parar de dar moral ao Gabigol, porque quanto mais o Corinthians fala do Gabigol, mais ele valoriza um jogador que está chegando ao fim do contrato e vai poder assinar com quem bem quiser. O Corinthians só está ajudando o Gabigol toda vez que fala nele. Então, me parece ser uma mudança de estratégia. Vamos parar de falar de Gabigol, parar de criar expectativa e esperança no torcedor, mas em meio a isso as negociações serão conduzidas de forma natural. Só para acrescentar ainda sobre o Gabigol, informação super importante. Gabigol, depois que o Endrick marcou o gol da vitória do Brasil contra a seleção da Inglaterra, vitória por 1-0, o Gabigol foi às suas redes sociais e escreveu o nome do Endrick acompanhado de um emoji de um rosto exalando ar. Isso repercutiu muito com torcedores do Palmeiras. Foram mais de 2.000 comentários, 7.000 retweetadas e 65.000 likes. O Endrick ainda respondeu, mandando um tamo junto, Gabi. O Gabigol respondeu de novo, mandando
aquele emoji da força no braço, enfim, torcedores palmeirenses entendendo que era mais uma manifestação do Gabigol, indicando vontade de jogar no Palmeiras. Alguns dias atrás, o Gabigol já havia postado uma foto com 2 palmeiras. Enfim, o torcedor palmeirense está enxergando uma série de mensagens subliminares do Gabigol. O que eu posso contar para vocês é que o Flamengo não vende ele em hipótese alguma até o fim da temporada, que o Gabigol vai esperar o máximo de tempo possível antes de assinar um pré-contrato, até porque quanto mais tempo passa, mais interessados certamente surgirão e certamente ele vai ganhar mais dinheiro. Só para completar, ainda sobre o Endrick, com gol na vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra, o Endrick foi capa dos principais jornais do mundo e na Espanha muita exaltação, especialmente em Madrid, cidade do Real Madrid. O jornal A chegou a publicar Endrick conquista o Wembley e essa foi a capa do jornal Marca. O jornal A escreveu com vocês, Endrick, foram as 2 capas dos principais jornais do futebol lá de Madrid. Bora falar agora sobre Fausto Vera, que surpreendeu o torcedor corintiano no final da tarde desse sábado com 2 postagens no Instagram. O primeiro story reproduz a foto postada pelo empresário dele, o Christian Bereit. O Christian esteve no CT do Corinthians, final de tarde, e tirou uma foto ao lado do Fausto Vera. O Fausto acrescentou nessa postagem a seguinte legenda: de olho no que está por vir. Já a postagem seguinte tem um trecho de uma música que diz: acabou o festival. Diante desse cenário, de olho no que está por vir e acabou o festival, muito torcedor corintiano entendendo que o Fausto Vera indicou a sua saída do clube. Vale a lembrança de que a visita do empresário é só mais uma dica a respeito dessa possibilidade. Fausto, que já esteve na mira de outros clubes de fora, e se depender do Corinthians pode haver negócio, especialmente se o Timão conseguir recuperar aquilo que investiu quando da sua contratação. Volante avaliado internamente como alguém com pouca disposição física e baixa intensidade, até por isso ele vai ter dificuldade em se fixar como titular absoluto. Se a proposta for relativamente boa, deve acontecer negócio. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão confirmou amistoso contra o Londrina, jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 20 horas, na cidade de Cascavel, no estádio Jaci Miguel Scanagta. Imagino que seja assim que se fala. É importante contar que o Corinthians só volta a jogar oficialmente em 2 de abril. Confronto contra o Racing, o uruguaio. A partida vai acontecer no estádio Centenário em Montevidéu, na estreia das 2 equipes na Sul-Americana. Vamos falar do Gabigol. Gabigol é o seguinte, deixa o like aqui você que está me assistindo. Deixa o likezão aqui você que está me assistindo, porque pode ser a última vez que nós vamos falar de Gabigol. Eu duvido que seja, né? Que aí amanhã, na segunda-feira já sai no programa. Gabigol agora vem. Aí todo mundo muda de opinião. Vamos lá. O que acontece entre Corinthians e Gabigol? Nada, né? Nada. O que acontece é que o Corinthians está monitorando o jogador. Eu vou deixar vocês numa temperatura tão certa que eu acho que duvido que o que passar daqui vai ser algo melhor para você entender o caso, tá? Por isso vai dando like aí. O Augusto, na reunião que teve conosco lá, os influencers, né? Pagou um café, foi super gentil, eu estive lá, né? Enfim. Foi perguntado sobre o Gabigol. Falaram da briga com o empresário, ele falou, não, deixa isso para lá, não vamos querer mais polemizar com isso. Depois perguntaram se interessava ainda. Ele falou que interessava se o Gabigol viesse, porque é um grande jogador. Que eu lembro que o Augusto ainda falou assim, a gente queria que ele fosse a primeira contratação nossa e depois formar o time, né, depois dele. E se vier só por salário, quando a gente fala só por salário, é que a gente pode incluir as luvas já, né? E os direitos de imagem, claro. Ele falou, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que se não tiver que pagar nada para o Flamengo, a gente quer. Mas, né, depende da situação dele lá na frente, do pré-contrato, aquela coisa toda. Então, mais ou menos há 2 semanas, ele disse que interessava. O Neto disse que o Augusto falou para ele que o Gabigol agora não interessa. O Neto falou isso ontem. Curiosamente, o Augusto falou isso para mim também um dia antes, que não interessava. Ou talvez no mesmo dia, não lembro direito.
Então, quer dizer, houve uma mudança realmente de percurso aí e de opinião e de objetivo. Por quê? Então, olha só, houve uma mudança. Estou falando para vocês o que o Augusto falou para mim e para os influencers, que havia o interesse, se fosse só salário, lá na frente. Ele não está falando disso agora. Negociação mesmo não teve mais. Nunca teve, nem eu falei isso aqui. Só que eu estou contando uma história de bastidores, amigo. Então é que não tem futebol, meu irmão, é informação. E tem gente que quer pautar às vezes. Não fala disso, não fala disso. Não quer ouvir? Entendeu? Sei lá, velho. Liga a televisão agora, assiste os Teletubbies. É hora de dar tchau. Faz alguma coisa, velho, diferente. Entendeu? Faz alguma coisa diferente, velho. Sabe? Né? Enfim, cada um, velho. Tá? Assistir os Ursinhos Carinhosos, eu não sei. Entendeu? Alguma coisa que você. Enfim. O... Ninguém é obrigado a ouvir, né? Agora, houve a mudança para ele falar que agora não tem o interesse. Aí eu fui conversar com outras fontes dentro do Corinthians, tá? Outras fontes que e levei o assunto Palmeiras. Uma das fontes me falou assim, Samir, jogada de empresário. Uma fonte do Corinthians, sem informação, tá, gente? Informação boa, aliás. Uma fonte dentro do Corinthians me disse que não acredita que o Palmeiras está negociando com o Gabigol. Isso é informação e eu, com 20 anos de carreira, eu sei o que é informação, seu Zé Ruela. Entendeu? Não você, você é gente boa. É você, esse aqui. Esse é Zé Ruela. Uma fonte dentro do Corinthians falou para mim, isso é coisa de empresário. O Palmeiras parece que se manifestou publicamente, eu não sei através de quem, eu vi nas redes sociais, que negou qualquer tipo de conversa com o Gabigol. Tá? Então, o que eu estou falando aqui são coisas importantes, tá? O Palmeiras, pelo jeito, até agora não está na parada, pode até entrar, né? Pode até entrar na parada, mas por enquanto não está. Até acredito que possa entrar, enfim, não sei. Mas tem uma coisa, viu? O Gabigol não tem um perfil nenhum de Abel Ferreira. Nenhum. Nenhum. Gabigol não tem o perfil de Abel Ferreira, que tem todo o domínio do grupo, né? Imagina ele pegar o Gabigol e falar assim, Gabigol, eu quero testar você aqui hoje. Fala, agora eu quero cantar um trap. Eu sou o Gabigol, eu era do Santos, eu fui lá pro Benfica, não marquei nenhum gol, mas fui pro Flamengo e fiz muito gol. Agora eu quero. Imagine, não é para cantar, filho, é para jogar. Então o Abel Ferreira, não é o perfil, não é o perfil, não é o perfil de contratação do Abel, tá? É isso que enfim, isso é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Pode ser que amanhã Abel Ferreira peça a Gabigol e ele venha, tá? É só uma opinião. E uma fonte no Corinthians que aí a informação me disse que não acredita que o Palmeiras está na parada, tá? Eu perguntei, o Corinthians teria bala na agulha para brigar com o Palmeiras? Aí ela respondeu, sim, sim. Primeiro, a relação é ótima com o Flamengo. Não, ótima não, agora é boa, já foi ótima. Segundo, o Corinthians não briga diretamente com o Flamengo, repito, pelos grandes títulos, infelizmente eu tenho que dizer isso. Não disputa Libertadores, nem o Mundial que vai ser disputado. E também, pelo menos até que se prove ao contrário, nas 10 primeiras rodadas do Brasileiro, não é favorito a título antes de começar o Campeonato Brasileiro, tá? Não é. O Corinthians. Então não tem mais, pelo menos antes de começar o campeonato, o Corinthians não briga também por títulos com o Flamengo. Sobra só um embate aí
um embate provável ou não na Copa do Brasil, tá? Então, assim, dentro do Corinthians, há quem acredite que se tiver que brigar com o Flamengo, o Corinthians briga. Mas eu acho que o discurso do Augusto mudou por uma estratégia dele que eu entendo. Cara, se você ficar falando, se o Augusto ficar falando que tem alguma coisa de Gabigol sem ter aberto negociações e falar que tem um interesse, ele só vai valorizar o Gabigol de graça e só vai trazer pressão para ele. Então, eu acho que ele mudou o discurso porque ele não quer que o Corinthians, seja rotulado aí num possível leilão. Ele não vai entrar em leilão. Ele pulou fora quando o Betis fez leilão com o Luiz Henrique. Tinha Flamengo, Botafogo, né, Corinthians, Fluminense, ele pulou fora. Você acha que ele vai entrar em leilão pelo Gabigol? Não vai entrar. Então eu acho que a estratégia dele é correta. Mas agora vem a minha opinião, que eu tenho o direito de dar a minha opinião. Qual a nossa opinião? Lembra dessa história do meu amigo da faculdade? Qual a nossa opinião? A nossa opinião é que o Corinthians segue na mesma, monitorando o caso do Gabigol, esperando o que ele vai fazer da vida. Se ele vai assinar um pré-contrato no meio do ano com alguém, estou aqui disponível. Quer assinar comigo? É isso. Quer dançar comigo? Quer cantar um trap comigo? É isso aqui. Você quer? Não? Tchau. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que no meio do ano, anotem e me cobrem. A chance do Corinthians surgir o assunto Gabigol no meio do ano, com negociação, é grande. Isso é só uma opinião, tá? Então é isso aí, né, família? Ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações essas atualizadas aí pelo mercado da bola. Samir Carvalho e Jorge Nicola trouxeram informações aí a respeito de Gabigol, que o presidente tô ficando doido. O presidente Augusto Melo não quer mais fazer negócio com o Gabigol devido a querer valorização do atleta totalmente de graça. Não quer ficar nessa de leilão com o jogador do Flamengo. Se ele quer vir, vem. Se não quiser vir, tchau e benção. E essa tem que ser a definição mesmo. Também acho que tem que ser assim. Quer vir pro Corinthians, tem que vir pra fechar a camisa. Não tem essa de ficar leilão, jogando piadinha pra um, piadinha pra outro. Tem que vir. Pronto, acabou. Se não quiser, fica por aí. Mas enfim, essa foi a notícia de hoje. Se vocês ficaram no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal, de deixar seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho, de sempre estar trazendo vídeos diários do Coringão. Valeu? Então agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Tchau, tchau. Fui!